O ponto mais alto do condado é marcado por um mistério. Contam que ali morreu um homem durante uma grande tempestade, quando dominava um mal que ameaçava o mundo. Depois o gelo cobriu a terra e, quando recuou, até as formas dos morros e os nomes das cidades nos vales tinham mudado. Agora, no ponto mais alto das serras, não resta vestígio do que ocorreu no passado, mas o nome sobreviveu. Continuam a chamá-lo de Wardstone, a Pedra do Guardião. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo, e hoje estou aqui para falar do O Aprendiz, As Aventuras do Caça-Feitiço, livro 1. Eu não leio muito séries Young Adults, né, as infanto-juvenis, mas das séries infanto-juvenis, a que eu mais gosto, com certeza, é As Aventuras do Caça-Feitiço. O Aprendiz ele foi escrito pelo Joseph Delaney, ele foi lançado lá fora em 2004 e aqui no Brasil em 2008 pela Bertrand Brasil, com tradução da Lia Wyler. Pra quem não sabe, a Lia Wyler é bem famosa aqui no Brasil por ser a tradutora do Harry Potter também. O Aprendiz, ele é uma história sobre o Thomas Ward. Thomas Ward, ele é o sétimo filho de um sétimo filho. Ele nasceu... O pai dele era um filho numa sucessão de 7 filhos homens, ininterrupta, e depois ele teve uma sucessão de 7 filhos homens ininterrupta. Isso é uma lenda na Inglaterra e nos países... Eu não sei se é uma lenda celta, gaélica, qual a origem dela, original anglo-saxã em geral, mas é uma lenda muito comum sobre os poderes sobrenaturais que um sétimo filho teria, e que um sétimo filho de um sétimo filho teria poderes absolutamente sensacionais, né? É esse o caso. O Thomas, ele tem habilidades sobrenaturais. O sétimo filho, ele normalmente já tem habilidades sobrenaturais, e o sétimo de um sétimo, ele tem habilidades muito mais poderosas. Nessa época, o normal era assim, como as pessoas tinham muitos filhos, e elas tinham poucas propriedades, elas pegavam os filhos e tentavam com que eles virassem aprendizes de profissões, em geral. Um ia ser aprendiz do ferreiro para depois ser ferreiro, um ia ser aprendiz do padeiro para depois ser padeiro. Porque essa época é uma época proto-medieval, é meio que nosso mundo, mas uma versão fantasiosa, digamos assim. Dá a entender, pelo menos, que seria tipo a Inglaterra. E só o primogênito, só o primeiro filho, ele receberia a herança do pai, né? Então, o Thomas, como ele é o sétimo filho, ele vai ter que virar aprendiz de uma profissão. E ele vira aprendiz do caça-feitiço. Essa é a parte interessante do livro que eu acho mais legal. O caça-feitiço, eu não sei se você já viu Witcher, ele é a versão mais leve do Witcher. O Witcher, enquanto o Geralt de Rivia, ele seria um caçador de monstros que pega uma espada e sai correndo atrás do monstro e pica ele com a espada. O caça-feitiço, ele é não um caçador de monstros, mas ele é um protetor, digamos assim. Mas seria meio que um caçador mesmo. Eles são contratados pelas pessoas para combater criaturas sobrenaturais, usando a força também. Eles usam itens de combate, como bastões com lâminas, que seriam lanças, correntes de prata para amarrar bruxas. Mas, além disso, eu também acho legal que eles usam uma espécie de mandingas, assim. Tipo, eles estudam as criaturas sobrenaturais e aí eles usam os pontos fracos delas. Por exemplo, se sal ou ferro é o ponto fraco para uma bruxa, então eles pegam e jogam sal e ferro num local que eles não querem que ela entre. Ou eles jogam diretamente nela quando eles querem machucar ela. Pode ser, eles enterram as bruxas em covas que são encobertas por sal e ferro nas laterais. Esse tipo de coisa. Esse livrinho aqui vem uma vizinha atrás, né? O Cuidado, não deve ser lido à noite. E é interessante que esse livro ele tem uns momentos de tensão sobrenatural bem pesados, assim. Não bem pesados de escatológico, mas ele cria uma tensão muito boa. Dois momentos que eu consigo me lembrar com certeza é o Morro do Enforcado, quando o Thomas vê o fantasma dos homens que foram enforcados em uma guerra no passado. E também quando eles ficam numa casa que tem um espírito preso de um cara que assassinou a esposa. E ele tá preso eternamente naquela casa e eles ficam ouvindo ele andando durante a noite, subindo e descendo do porão e esse tipo de coisa. Então esse livro ele cria bastante tensão pra quem tem medo do sobrenatural. Aí talvez você sinta aquele frio na espinha. Mas ele cria umas situações bem legais, é uma história interessante. E eles começam... E, na verdade, quem é o grande vilão desse livro é a Mãe Malkin. A Mãe Malkin é uma bruxa extremamente perigosa do passado, que foi enterrada, mas ela acaba se libertando. E o Thomas conhece também a Alice, ou Alice, que é a personagem que claramente é o par romântico dele, né? Desde o início a gente já consegue reconhecer esse tipo de coisa. E ela é uma bruxa também, uma aprendiz de bruxa no início. E conforme a história vai passando, eles vão crescendo, né, juntos. Mas aí eu já tô falando da história, desculpa. Mas nesse primeiro livro é basicamente isso. Eu acho que o primeiro livro, ele funciona muito bem, ele é extremamente competente. A história dele se sustenta sozinho, se você quiser ler só ele já é um livro bem legal.
Mas assim, chances são que se você ler ele, você vai querer ler o resto da saga. Atualmente, no Brasil, acho que nós já estamos no 11º ou 12º livro. Já tem histórias paralelas de outros personagens acontecendo ao mesmo tempo, porque é uma história gigante, assim, bem épica, digamos assim. Mas o primeiro livro é sensacional, vale a pena você dar uma conferida. De livros infantos juvenis, é o meu predileto, e eu recomendo. Se você gosta do tipo Young Adult, com certeza leia O Aprendiz de Caça-Feitiço. Mas se você não gosta, eu acho ele um livro excelente mesmo, para quem lê mais literatura adulta mesmo. Ele tem uns temas bem pesados até no fim das contas. Ele tem uma escrita leve, interessante, que cria tensão, e isso é importante. A escrita ser leve e interessante é próprio de ser um livro infanto-juvenil, mas tem muito livro infanto-juvenil que às vezes eu leio e depois eu penso como aquele livro é inexpressivo. Quando eu tava lendo ele, eu tava empolgado, aí depois eu termino, eu não penso na história e, tipo, não me atrai, sabe? Eu falo assim, nossa, que história idiota que eu fiquei lendo. Mas esse é um livro que não é o caso. Quando eu penso nele depois, eu acho interessante ainda. E ele é um livro que tem uma atmosfera muito tensa. Ele tem uma coisa assim que parece que tudo sempre está prestes a dar errado. E que o mundo só vai piorar mesmo. Então, depende do quão pessimista você é, talvez seja extremamente realista. Essa foi a minha resenha de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.